vamos lá para a continuação das nossas explicações sobre o desenvolvimento do trabalho. Essa aula vai ser um pouquinho mais curta, né? Nós vamos falar sobre o desenvolvimento do trabalho aí já a partir da indústria, né? A gente fala muito sobre revolução industrial, principalmente a partir do século XIX, quando ocorre a chamada segunda revolução industrial. Mas a gente precisa entender que as mudanças em relação ao trabalho, no que diz respeito a existência da indústria mecanizada, como a gente chama, vai começar a ocorrer aí no século XVIII, né? Quando na Inglaterra os ideais liberais, os ideais capitalistas, da forma como a gente conhece hoje, de uma forma mais ampla, né? Que vão se dar a partir da segunda fase da Revolução Industrial, não, perdão, na segunda fase do capitalismo, mais especificamente, começam a ocorrer aí, ainda no século XVIII na Inglaterra, quando a partir da transformação do vapor, né, todo o sistema produtivo, toda a cadeia produtiva começa a se modificar, né? E aí nesse contexto, do século XVIII, século XIX, muito do pensamento está sofrendo uma série de alterações também, né? A gente tem não só o surgimento do pensamento idealista, como também do pensamento materialista, o marxismo propriamente dito, que está surgindo aí em conjunto com o desenvolvimento do pensamento socialista também. Mas antes de entrar nessas questões, vamos falar sobre a diferenciação que vai se dar em relação às relações de trabalho propriamente ditas. A gente fala muito que a partir da segunda revolução industrial, a partir da revolução industrial como um todo, que começam a ocorrer uma série de mudanças no que diz respeito à divisão do trabalho. Mas essa divisão do trabalho ela já se inicia na instalação das manufaturas. É muito comum a gente encontrar em questões, inclusive, a referência à indústria, né? Quando o maquinário que a gente conhece, que vai marcar de fato a Revolução Industrial, ainda não está presente. Porque quando se trata de indústria, se fala na verdade de uma cadeia produtiva em que já existe uma divisão das tarefas, uma divisão do trabalho, né? Se a gente fala dos centros de manufatura, a gente não fala mais do artesão que possui tanto as ferramentas tanto quanto é detentor do produto final. A gente já fala do pagamento, né, do assalariamento daquele indivíduo em relação à venda da sua força de trabalho, mais especificamente, que é uma das grandes características aí dessa primeira mudança, dessas primeiras mudanças. E aí, no contexto dessas mudanças, é preciso que a gente entenda, né, que o próprio pensamento liberal ele tá surgindo aí nesse momento em contraponto ao Estado absolutista, né? O Estado absolutista que vai ser extremamente presente na economia e vai acompanhar esse desenvolvimento da burguesia e da indústria ao longo do tempo, né? O Estado absolutista que está ali na primeira fase do capitalismo, ele é extremamente regulador, né? Além de ser extremamente protecionista. E aí uma característica interessante da gente fazer o ponto aí com essa forma de Estado anterior ao Estado liberal, da forma como nós conhecemos, né? O Estado democrático, republicano, enfim, é que basicamente nós temos não só um acompanhamento desses ideais liberais iluministas ao longo do desenvolvimento do Estado, mas que os próprios Estados vão se desenvolver diferentemente, mesmo aí no século XIX, da segunda Revolução Industrial, né? Mesmo após o advento de uma de um fortalecimento, digamos assim, de uma ampliação da divisão do trabalho, né, com o modelo taylorista e toyotista, mas essencialmente nós temos estados que vão se desenvolver de forma diferente em diferentes locais do mundo, né? Nós temos que, por mais que se defenda muito a ideia de um estado não intervencionista nesse momento, né? A gente fala muito dos ideais de Adam Smith, mas a gente precisa lembrar que existe um outro teórico também chamado David Ricardo, que, a bem dizer, esses dois indivíduos vão formular as bases do pensamento liberal, do liberalismo econômico, mais especificamente, né? Apesar de existirem outros nomes, como o próprio Thomas Malthus, que vai ser um dos indivíduos, um dos intelectuais que vai integrar esse pensamento através das suas teorias de controle populacional. Nós consideramos que mesmo essa ideia do Estado não intervencionista, mas os Estados vão acabar se vendo na necessidade de ser protecionistas em relação ao que produzem. Por quê? Nem todas as nações estão se industrializando aí nessa época, né? E essas nações que estão se industrializando precisam proteger o que produzem para que não seja gerada cada vez mais concorrência. Então vão preferir
a proteção dos seus produtos, obviamente, do que se produz dentro daquela nação, né? E mesmo que não seja uma característica do pensamento liberal, mas acaba sendo adotado por muitas nações. E outra, as nações que se industrializam primeiro acabam necessitando de muitas fontes de matéria-prima. E aí a gente fala do contexto neocolonial, a partir do momento em que várias regiões do continente africano e asiático vão ser colonizadas nesse momento, principalmente pelas nações europeias, da Europa Ocidental mais especificamente, né? Mesmo que a gente tenha Estados Unidos e mais tardiamente o Japão com a chamada Era Meiji que vai ser meio que uma mistura de revolução industrial com iluminismo, né? Vai ser um processo de modernização da nação japonesa frente à influência do Ocidente, principalmente dessas nações europeias. Coisa que não começa nesse momento essa influência, mas que se intensifica a partir do desenvolvimento tecnológico, né? E aí é interessante porque quando nós falamos de estruturas desenvolvidas e subdesenvolvidas, essas estruturas subdesenvolvidas, mesmo no continente americano, que já passa há muito tempo por um processo de independências, né? Por isso que, inclusive, essas nações europeias vão se direcionar para outros continentes que não mais a América. Nós temos que essas nações subdesenvolvidas vão acabar se direcionando à produção de primários, né? E também sendo utilizadas como fonte de matéria-prima para essas nações industrializadas que estão cada vez mais voltando a sua produção aí para os artigos industriais, né? Os artigos secundários, como a gente costuma falar. Mas é preciso que a gente também lembre como todo esse processo começou, né? A gente tem que, não só, a gente fala muito da Inglaterra nesse momento, mas isso acaba sendo uma característica de todos os países que vão se industrializar. Começa com um processo de cercamentos dos campos. Basicamente, o que são esses cercamentos, né? É um determinado momento onde os pequenos e médios proprietários rurais vão acabar tendo as suas terras arrendadas, vão acabar perdendo as suas terras, pelo menos a grande maioria, né, para grandes produtores ou mesmo para o Estado, né? O Estado também se caracteriza como um grande produtor aí nesse momento, né? E a partir do momento que esses indivíduos ficam sem as suas terras, sem suas áreas de produção, acabam se destinando para os centros urbanos, que é onde são instituídas as indústrias, as fábricas propriamente ditas, né? E mesmo aqueles que ainda permanecem com suas terras acabam tendo a sua produção arruinada, porque não conseguem concorrer com os campos latifundiários. E aí, seja na produção de artigos primários alimentícios, seja na produção de lã, considerando principalmente que a primeira revolução industrial ela vai ser essencialmente voltada para a indústria têxtil e para o desenvolvimento da máquina a vapor, né? Ao longo do tempo, a partir das outras etapas da industrialização, nós temos outros tipos de indústria se desenvolvendo, né? E aí é interessante porque isso vai modificar não só a estrutura do trabalho a nível de um território, de um local, ou até mesmo de uma nacionalidade, mas internacionalmente, principalmente quando nós começamos a falar da chamada DIT. O que seria a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho. Basicamente, a DIT se configura nas relações internacionais entre as nações, de quem produz o quê. E a gente não fala da Divisão Internacional do Trabalho apenas durante a Revolução Industrial, as revoluções industriais, né? A gente fala da Divisão Internacional do Trabalho lá desde o processo colonial clássico, quando a América estava sendo colonizada. Num primeiro momento, nós temos aquela relação do pacto colonial ainda muito forte, né? Da metrópole e das necessidades da metrópole e da colônia. E a DIT, a partir da industrialização, das nações que são industrializadas e das não industrializadas. E ao longo do tempo nós falamos das relações entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas. Mas como isso se configura, como essa divisão internacional do trabalho se caracteriza? Vai se caracterizar essencialmente como um processo de ampliação mesmo dos seus próprios mercados e ao longo do tempo dos mercados internacionais, né? No caso da relação metrópole-colônia, nós temos ali a metrópole direcionando tudo que vai ser produzido, tudo vai atender às suas necessidades especificamente, não que seja muito diferente em relação às nações desenvolvidas e subdesenvolvidas posteriormente. Mas nós falamos aí de que a colônia não tem autonomia para escolher o que vai produzir, nem pelo preço do que vai vender a sua produção, né? Ao longo do tempo, essa constante exportação de matérias-primas e de artigos primários das nações não, né, que não são nações ainda, são colônias, são extensões ali das metrópoles europeias, passa a ceder, né, e todo o modelo mercantilista passa a ceder ao comércio
fundamentado nas nações, no que diz respeito à fundamentação das nações desenvolvidas e subdesenvolvidas, né? Nós temos nações desenvolvidas que se fundamentam ali a partir da indústria e as nações subdesenvolvidas que ou se mantêm numa estrutura primária de produção ou essencialmente se industrializam tardiamente. E aí é interessante quando a gente pega o desenvolvimento do pensamento filosófico e sociológico da época, a sociologia também está surgindo aí nesse momento, né? É preciso se surge a necessidade também de se entender aquela sociedade em constante mudança, né? As relações de trabalho vão ser responsáveis por uma série de alterações sociais também, né? De como as relações sociais se dão, né? Principalmente a partir do contexto em que a gente consegue analisar o trabalho que passa a ser de fato alienado, como o próprio Marx costuma tratar. O que seria o trabalho alienado? Seria essencialmente quando o indivíduo ele não possui mais posse, de fato, posse intelectual daquilo que ele produz, ele não se reconhece naquilo que ele produz. Ele é apenas mais uma engrenagem em todo aquele processo, né? Não só ele não detém as ferramentas necessárias para a produção, ele não é mais dono dos meios de produção de uma forma geral, né? Ele apenas tem a sua própria energia, a sua própria força de trabalho para vender. Né? E aí quando a gente fala dessa tentativa, nova tentativa de entendimento dessas sociedades, é interessante quando a gente traz os próprios conceitos, como o de Durkheim, do fato social. A gente confunde muito, né, o fato social com a ação social de Weber, quando na verdade são coisas bem simples de entender. Né? Quando a gente fala dessas sociedades, a gente visualiza de uma forma cada vez mais constante, apesar de não ser uma coisa específica apenas dessas sociedades industrializadas, que existem muitas características que são consideradas como genéricas, exteriores e coercitivas em relação ao indivíduo, né? Para que seja classificado como fato social, precisa estar enquadrado aí nessas três características especificamente. Basicamente, é mais fácil entender esse contexto quando a gente fala do peso da tradição, né? É aquilo que não foi criado por nós, por isso exterior, é aquilo que se aplica à grande maioria das pessoas, por isso a sua característica da generalidade, e aquilo que nos é imposto, seja pela força física ou pelas pressões sociais, essencialmente, né? Por isso a coercitividade, essencialmente. Enquanto que o fato social, ele se caracteriza pela ação dos indivíduos propriamente, né? É algo que eu faço, mas na esperança de que vai existir uma reação positiva, não necessariamente positiva, mas na maioria das vezes se espera isso, pelo menos, né? A gente imagina que espera reações positivas em relação ao que nós fazemos, a forma como nós agimos, pensamos, enfim, né? E aí, porque nós temos uma série de mudanças sociais durante o processo de industrialização? Um pouco anteriormente, nós falamos sobre o processo de ida das pessoas do ambiente rural para o ambiente urbano. Né? Esse êxodo rural vai acontecer essencialmente aumentando, obviamente, os ambientes urbanos, né? Fazendo com que as pessoas vivam em esse aumento da urbanização, ele vem justamente por conta de todo esse processo de ida da população do campo, de fato, para as cidades, né? E tudo isso a gente precisa lembrar, né, que se inicia não só com aquela relação capital e trabalho, das revoluções liberais que vão ali acontecendo a partir do século XVIII, né? A gente fala tanto das revoluções inglesas, a gente fala da Revolução Francesa, a própria Revolução Industrial é um fator disso, mas a gente precisa lembrar que uma coisa antecede a Revolução Industrial e ela é responsável por essas últimas características que a gente falou, né? A questão do êxodo rural, dos cercamentos e tal, que é a chamada Revolução Agrícola. E é interessante a gente não confundir, porque vão existir duas grandes revoluções agrícolas na história, pelo menos da forma como a gente considera nessa historiografia mais tradicional, né? A gente tem aquela Revolução Agrícola do período Neolítico, né? Que vai marcar a sedentarização das populações nômades, né, pré-históricas, assim como a gente fala dessa revolução agrícola aí que vai proporcionar não apenas um ambiente de produção tanto de artigos primários para o estabelecimento dessa sociedade burguesa liberal, assim como vai proporcionar também uma grande quantidade de mão de obra disponível nos centros urbanos, né? Vai ser relacionado a esse encaminhamento. E aí, nesse período também, é quando surgem, justamente por conta dessas grandes aglomerações urbanas, uma série de novas ideologias que vão começar a contestar
a situação vigente. É quando a gente fala, como a gente citou anteriormente, bem rapidamente, o socialismo, a tradição anarquista, entre outras, né? Mas isso é um assunto de nossas próximas aulas. Até lá!